Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à apresentação desse cordel, que surgiu em decorrência da disciplina História e Processo de Trabalho em Enfermagem, sendo orientado pelos professores ministrantes da disciplina, o professor Jailson Júnior e a professora Vanessa Barros. Este cordel, com o título Impasses e Desafios da Aplicação da Enfermagem em Natal RN, foi criado pelas alunas Valéria Alexandre, Narjara Medeiros e Misaele Fonseca, todas estudantes de enfermagem na UFRN Facisa, segundo período. Vamos fazer então uma viagem no tempo, observando os principais pontos e dificuldades para a implementação da enfermagem em Natal, no Rio Grande do Norte. Espero que gostem. Este cordel foi baseado no artigo de Djailson José e Raimunda Medeiros, para resgatar uma história que não foi registrada, seu início e meio. Registraram, então, com muita clareza, a história da Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal, por ser pioneira. A ideia era anexar ao Hospital de Caridade Jovino Barreto uma escola de enfermagens e parteiras, para formar novos profissionais com muita proeza. Embora esses interesses correspondessem à necessidade, na época o sonho não se concretizou nessa cidade. Eram grandes as dificuldades. Não tinham nem prédio próprio, nem docentes para dar aula, na verdade. Em 1909, foi fundado o Hospital de Caridade Jovino Barreto. Para fazer funcionar a instituição, o Estado contratou os profissionais para a ocasião. Eram eles um médico, 7 religiosas filhas de Santana e um enfermeiro popularíssimo, que não tinha escolarização para enfermeiro formal, independente do seu reconhecimento profissional. A criação da Escola de Enfermagem de Natal, em 1934, não foi ocorrida pelas dificuldades já referidas. Apesar disso, a ideia de fazê-la funcionar passa a ser cada vez mais defendida. Nessa época, menos da metade dos moradores de Natal eram alfabetizados. Conclui-se como o contexto era precário, dificultando naturalmente a realização de alguns projetos de educação, como a escola de enfermagem em questão. Em 1950, a escola é fundada. Ressalva-se que, quando criada, a direção ficou a cargo de um médico, embora existisse a presença de uma enfermeira diplomada. Em 1952, na tentativa de fazê-la funcionar e superar essa luta, Januário Ciclo enviou 2 cartas às principais autoridades da República. Sem sucesso, veio uma supervisora do Ministério da Saúde e elaborou um relatório que impossibilitava o processo. Ainda que esse relatório tenha causado descontentamento, serviu para um posterior surgimento. Junto ao Ministério da Educação e Cultura, surgiu a autorização para fazer funcionar a Escola de Auxiliares de Enfermagem com desenvoltura. Mesmo não correspondendo aos anseios, a sugestão foi aceita, pois eram os únicos meios. E assim, enquanto o propósito de uma escola de enfermagem de nível superior era apenas uma esperança, a assistência prestada aos pacientes do hospital permaneciam sob os cuidados de leigos e das irmãs filhas de Santana. A criação de uma escola de enfermagem só foi possível com a contribuição financeira do DOH para o pretendido. Pela SAH, as condições físicas, materiais e de pessoal foram asseguradas, para a permissão de funcionamento ser finalmente autorizada. Desta vez, de forma mais eficaz, a direção ficou a cargo de uma enfermeira para dar os trabalhos iniciais. Passados 5 anos desde o início do seu funcionamento, faltava à Escola de Enfermagem de Natal o reconhecimento. O Ministério da Educação e Cultura, em 1960, só então, deu a sua concessão. Em 1961, houve a primeira entrega de certificados, reunindo os alunos formados. No jornal local, saiu um enunciado,
47 diplomadas receberam seus certificados. No mesmo ano que a escola obteve reconhecimento, a Universidade do Rio Grande do Norte é federalizada. Esta notícia deixa a SAH muito entusiasmada. Revendo a situação da enfermagem do hospital, pode-se afirmar como verdadeiro que muito se diferencia desde os primórdios do Hospital de Caridade Jovino Barreto. A formação foi com muitas dificuldades e esperanças, e o funcionamento da Escola de Enfermagem de Natal foi decisiva para muitas mudanças. Até os anos de 1960, praticamente por atendentes era formado o corpo de enfermagem do hospital. No final da década de 1980, isso já não era habitual. A reforma do ensino universitário em 1968 trouxe grandes desafios para a EAEN. Um deles foi dividir o espaço físico com os novos discentes. Na década de 70, os cursos de graduação em enfermagem enfim iniciaram suas atividades. Em 2004, a Escola de Enfermagem de Natal mudou de local, passando a funcionar na Universidade Federal. Desde então, a Escola de Enfermagem de Natal segue nesta localização. Obrigada pela atenção. Essas são as referências que nós utilizamos para fazer esse cordel. Espero que tenham gostado.